Estamos no Brasil um problema muito sério, né, que é o sarampo, uma doença até então quase erradicada por aqui no nosso país e que, pelo descuidado da nossa população, já que o único método da prevenção, né, é realmente a vacinação, o Brasil hoje enfrenta um problema sério com milhares de casos a nível de nação. Inclusive aqui na nossa região também, né? A União da Vitória acabou sendo registrado, né, no último mês através, né, da Secretaria de Estado da Saúde com 2 casos confirmados. E é um alerta para que chamamos a atenção da população que o vírus está presente. E o único método realmente é a vacinação, né, doutor? Perfeito, Tiago. Veja que nós não estávamos quase sem o sarampo, nós estávamos sem o sarampo. No estado do Paraná, nós fazíamos 20 anos que não tínhamos identificados nenhum caso de sarampo. E voltou a ter novamente os primeiros casos nesse ano de 2019. No entanto, o Brasil ele estava livre do sarampo desde o ano de 2016. E já no ano passado, no início de 2018, começaram a pipocar os primeiros casos a nível nacional. Isso em função muito da população realmente ter, de certa maneira, não se preocupado tanto com o esquema de vacinação, com a forma de preventiva, e por termos divisa direta com países, como no caso específico a Venezuela, que não é um país que tem uma qualidade de atendimento à saúde pública com a efetividade que o Brasil tem, e continua a tê-la, infelizmente começaram a entrar os primeiros portadores dessa patologia por essa divisa de Brasil-Venezuela e foi rapidamente estando em todo o território nacional. É evidente que pipocaram casos para todos os estados. Hoje o Brasil tem todos os estados com casos de sarampo confirmados. E no estado do Paraná, o aporte dos primeiros casos vieram pessoas oriundas do estado de São Paulo, que detêm, em função até da própria população ser a maior do Brasil, o maior número de casos. E vieram casos também do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E o Paraná começou a ter seus primeiros casos. Especificamente, dentro de União da Vitória, nós já temos, já desde a semana passada, confirmados em boletim epidemiológico, inclusive agora anteontem tivemos o mais novo boletim, 8 casos confirmados na cidade de União da Vitória. Na região de União da Vitória, que compreende toda a 6ª Regional de Saúde, nós temos 13 casos confirmados. Então são 8 em União da Vitória, são 3 casos em Paula Freitas, 1 caso em General Carneiro e 1 caso em Cruz Machado. Então, são esses os nossos municípios da região que foram contemplados, entre aspas, evidentemente, pelos casos de sarampo confirmados. Nós tivemos mais de 30 suspeitos, mas confirmados temos esse número de 13 casos na região e 8 especificamente em União da Vitória. E existem casos ainda que estão em investigação, que podem virem a ser confirmados ou não, porque quem realiza esses exames é o Laboratório Central, o LACEN, em Curitiba. Então são feitas coletas das pessoas suspeitas de que tenham a doença, em função dos dados clínicos, né, que seria aquela febre alta, aquele quadro parecido com uma gripe inicialmente, que depois vem com a presença de lesões na parte de boca da pessoa, né? E posteriormente vão apresentar o exantema, que são aquelas lesões de pele, crânio-caudal, que seria desde a cabeça até o nível de bacia, e bem específicas, e que confirma-se através do laboratório que a patologia, que a doença está presente naquela região, naquele município. Bom, a vacina, doutor, ela está disponível para toda a população, de graça, é bom sempre a gente frisar isso, né? A população pode procurar o seu posto de saúde aqui em União da Vitória, não falta vacina, mas o Ministério da Saúde preconizou 2 grupos prioritários, né, para essa questão, né, de uma vacina mais ampla, de uma atenção, digamos assim, melhor. Primeiramente foi as crianças
E agora também, inclusive nessa semana, vamos ter o dia D amanhã, do público jovem adulto, na casa aí de 20 a 29 anos. Por que esses dois grupos? São os grupos que mais aparecem casos? Mais afetados. São os casos mais afetados, mais sensíveis a ter o problema dessa patologia. E foi identificado que o grupo que tem o maior número de casos foi o dos jovens, do adulto jovem, que é de 20 a 29 anos. Por isso preconizou-se essa campanha que vem desde o dia 18, próximo passado, e que estende-se até amanhã como dia D, sendo o dia 30. Agora, você colocou muito bem, Tiago, à medida em que diz que a vacina, ela se encontra disponível o ano inteiro para a população. Então, todas as unidades básicas de saúde, elas estão sempre disponíveis com as vacinas. O estado do Paraná, ele tem um trabalho de excelência, bem como o Brasil o tem. Mas, especificamente o estado do Paraná, até hoje nunca nos faltou vacinas que venham do Ministério e, consequentemente, da Secretaria do Estado da Saúde. Então, basta a população procurar aquilo que está disponível graciosamente para poder estar se protegendo. E nós temos que ter essa consciência de fazer a vacina, de estarmos com que os nossos familiares, as nossas crianças, sejam imunizadas já desde cedo, a partir dos 6 meses, no caso do sarampo, para que nós voltemos a ter uma região, uma área geográfica livre novamente do sarampo. Porque o sarampo, ela pode, de repente, ser uma patologia não tão agressiva, mas ela pode ser letal. Pode levar o ser humano, crianças, até mesmo idosos, ao óbito, em função de complicações. Pode fazer meningite, pode fazer pneumonia, né? E a pessoa vir morrer, perder sua vida, em função de uma virose, no caso do sarampo, que se tivesse sido vacinado no período correto ou adequadamente, não teria estado exposto a esse risco. Esses 8 casos confirmados, tem-se a idade média desses 8 casos? A maioria é jovem, realmente? É a maioria no adulto jovem, na faixa etária dos 20 aos 29 anos. No primeiro instante que nós tivemos os 2 primeiros casos suspeitos de que seria o sarampo, e nós identificamos rapidamente que pela sintomatologia assim o eram, foi dentro de um ambiente universitário. E a universidade teve a precaução de, em função da determinação sanitária nossa, epidemiológica, determinamos a suspensão das aulas no primeiro instante por 7 dias, em função de que a transmissibilidade sem ter sintomas, ela é em torno de 7 dias. Então a pessoa está portadora sem ter sintomas e já está transmitindo. Então nós suspendemos as aulas dessa universidade, da Uniguaçu especificamente, e a direção da universidade foi extremamente responsável. Ela não só manteve esses 7 dias, como ampliou. Nós ficamos era para ser até uma quinta-feira, o primeiro instante da suspensão das aulas, e eles prolongaram até na segunda seguinte. E isso fez com que bloqueasse aquele surto inicial que estava ocorrendo. Esses casos que nós temos, esses 8 casos confirmados de União da Vitória, e provavelmente os outros casos da nossa região foram em nível de contaminação desse núcleo inicial, que com certeza foram pessoas que vieram de outras cidades com o vírus, e que naquele ambiente universitário, que são milhares de alunos, se imagina a disseminação que se daria e o problema sanitário público que nós teríamos. Então, felizmente, nós tivemos esse bloqueio e não tivemos mais agora nenhum caso suspeito, pelo menos momentaneamente. Como digo, temos 7 sendo investigados, mas não temos mais nenhum caso suspeito momentaneamente. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.